Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net aqui no BATV, na NET Claro RS, canais 20, 520, no Vale dos Sinos e Uruguaiana é o 26 e o 526, nas nossas redes sociais, do Facebook e YouTube, bombando o mundo afora, o universo afora, pelo streaming do BATV. Nosso convidado de hoje é um antigo amigo, prefiro dizer antigo amigo, de muito tempo. É o Vitor Fernando Bertini, que, por um acaso, é engenheiro de formação, também meu colega, administrador de empresas, consultor de empresas, foi dirigente público, que teve na Procergs, teve na Secretaria do Planejamento, foi porta-voz do governador Rigoto e, por último, foi presidente da Corsã. E depois resolveu mudar de vida. Né? Se pode dizer assim, agora resolveu ir para o mundo das letras, escrever. Vitor Bertini, tudo bem contigo? Tudo bem, Ricardo? Já que veio de Vitor Fernando Bertini, Ricardo Orlandini, e os nossos telespectadores, ouvintes, como tu disseste, pelo mundo afora, é uma satisfação reencontrar o amigo e a sua costumeira generosidade com o convite. É verdade, né? Eu hoje em dia estou só escrevendo depois de uma jornada aí pela iniciativa privada, pela gestão pública, mas de alguma maneira essas coisas todas convergiram, né? No meu primeiro livro, na contracapa, eu escrevi tudo que eu já tinha feito e concluí dizendo assim: escrever histórias é o somatório de tudo isso. Então, é o que eu tenho feito hoje, mas tem me permitido visitar cada uma das minhas atividades anteriores com muita frequência nas minhas histórias, aí, sabe? Ô Vitor, eu gostaria de contar um pouquinho da história. Outro dia eu vi um show, tá? A Esbórnia Contratacta, e muito legal. E lá um comentário que se fez foi esse período que a gente ficou, né, praticamente 2 anos num isolamento que nos mexeu com todos nós, né? Mexeu com todos nós, mexeu com as atividades da gente, como a gente trabalhava, como a gente vivia, como a gente convivia com nossos amigos. Tu vê, eu, por exemplo, aqui, eu cheguei a pensar em parar o programa de TV. Daí o Zento Kuzinski, do BATV, disse: não, Orlandini, não faz isso, faz o seguinte, procura uma ferramenta aí de gravação pela internet e começa a gravar pela internet, já que não dá para gravar ao vivo. Parei, eu descobri outro mundo, porque eu comecei a falar com meus amigos na Alemanha, tá, nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, em São Paulo, no Rio, tá, na maior praia do Rio Grande do Sul, no Imbé, né? Em vários lugares do mundo, né? Eu fiz uma bela entrevista com o pessoal que estava na Austrália, naquele momento de completo isolamento, com outro amigo também. Ele estava na Alemanha, mora na Alemanha, o Klaus Traeger mora na Alemanha há muitos anos, e a Alemanha tinha os aviões da Lufthansa estavam todos em solo, porque fechou, quase quebrou a Lufthansa. A Lufthansa, uma estatal que estava sendo privatizada, quase quebrou, né? Algumas fotos impressionantes daquela época, né? Os aviões todos enfileirados nos aeroportos, né? Um troço completamente louco, né? E o Wick Gomes falou no show dele que os artistas tiveram que se reinventar, e para eles foi difícil mesmo, porque eles vivem do público, vivem das pessoas, do contato com as pessoas, né? De tocar as pessoas e as pessoas estarem junto com eles. Para todos os artistas foi um negócio muito difícil, né? Na verdade, eu acho que não só mudou a vida da gente naqueles 2 anos,
como de uma maneira muito insidiosa, continuam implicando na vida da gente até hoje, né? Quer dizer, as relações de trabalho, a forma de trabalhar, até as questões geopolíticas, né? Com a ruptura de cadeias de fornecimento pelo mundo, estão a indicar que o próprio rumo dos investimentos vai sofrer algumas alterações de proximidade, as pessoas estão evitando investir em mercados muito longínquos. Eu tenho a impressão que a gente ainda demora um tempo para normalizar, se vai ser novo ou velho normal, eu acho tanto faz, mas para que as pessoas se estabilizem a ponto de esquecer a pandemia. Eu acho que ela ainda está muito presente nos seus efeitos colaterais, assim, do ponto de vista socioeconômicos, né? Não imagino. Aliás, até políticos, eu tenho a sensação de que a gente está vivendo as consequências de uma coisa brutal. 2 anos de uma praga muito severa, né? E não foi só para nós, né, Vitor? Não foi. Essa questão não foi só para nós, porque na política eu gostaria depois abordar rapidamente contigo aí, Claro. lamentavelmente, um problema do Brasil é que nós não temos novas lideranças, né? Não surgiram novas lideranças. Nenhum partido político, isso é uma crítica para todos, nenhum deixou nascer uma nova liderança. Nós não temos novas lideranças. Quando tu bota a cabeça para fora, pô, esse guri novo aí vai ser uma esperança, os caras vão dar um jeito de cortar a cabeça dele fora. Tá? Em todos os partidos políticos isso acontece. Tá? Isso, e nesse aspecto, Orlandino, eu tenho a impressão que a gente teve mais uma incidência da questão da pandemia muito forte, né? Porque na medida que você isola as pessoas, e eu não quero entrar no mérito do isolamento, mas na medida que você isola as pessoas, que você atomiza as pessoas, você também intervém no processo de criação de liderança. Quer dizer, essa liderança remota, essa liderança que prescinde da reunião, do olho no olho próximo, é uma novidade na vida da humanidade, né? Então, além das questões que tu colocaste muito corretamente, quer dizer, se os detentores de poder não gostam, não gostam muito de grama ao seu redor, né? Mas, além disso, nós tivemos circunstâncias aí que eu acho que agravaram o processo, né? Isso não é um privilégio do Brasil, não surgirem novas lideranças, né? E a pandemia ajudou quem estava e não deixou os entrantes, né? Nós estamos vivendo tempos muito estranhos. As pessoas, às vezes, não. Né? Como naquela alegoria do sapo que fica na água quente e não percebe que vai morrer, e, portanto, não pula e se salva. E eu não tô dizendo que o processo seja necessariamente ruim, eu estou dizendo que ele vai se estabelecendo e as pessoas não vão notando. As próprias pautas deixaram de ser, as pautas políticas, que é o que nós estamos falando, deixaram de ser pautas políticas, vamos dizer assim, regionalizadas e passaram, de alguma maneira, a ser pautas políticas quase mundiais, né? O advento desse bichinho aqui, mais essa nossa facilidade, tu referias às tuas entrevistas, né? Se você pegar hoje os jornais dos Estados Unidos e eles vêm agora de eleições há 48 horas atrás, chamados midterms, a pauta de discussão deles eram as nossas pautas aqui, né? O discurso da vitória do DeSantis, que foi reeleito governador da Flórida, foi em cima da pauta woke. E eu, de novo, não quero entrar no mérito dela, mas foram as questões de gênero, as questões de raça, as questões de liberdade de opinião em rede. É a nossa mesma pauta. A gente teve uma globalização de algumas pautas políticas aí, e que trouxe algumas ironias muito grandes, assim, porque eu percebo algumas pessoas que não se deram conta de origem de certas questões, né? E ficam discutindo, por exemplo, toda essa questão do racismo estrutural. Isso é uma teoria americana, nascida dentro da Universidade dos Estados Unidos, né? Aí eu vejo alguns adeptos da teoria aqui que conseguem fazer a proeza de trazer a teoria e, ao mesmo tempo, rejeitar toda e qualquer formulação teórica vinda dos Estados Unidos. É uma coisa engraçada, eles não se deram conta de que a pauta vem de lá, né? Então, eu acho que a gente tem muito para se acostumar, mas eu sou um sujeito majoritariamente otimista. Eu acho que o ser humano tem uma capacidade de adaptação
talvez seja uma defesa pelo fato de eu ter decidido, contra toda a lógica, escrever, né? A É. Chega, lógica não é. chega esse momento, né, que nós conversávamos como os livros fazem falta, né? Nós temos hoje a internet, o Google, as redes sociais permitiram que surgissem o Dr. Google, né? O bacharel Google, né? O pesquisador Google, o cara é o É, cientista Google, muito, né? mas é muito engraçado, sabe? Os Porque imbecis todos viraram grandes gênios da humanidade, né? eles viraram um grande gênio das redes, mas atenção, a minha experiência, que é limitada, é evidente, mas a minha experiência mostra que nem nas redes eles leem. Você faz um post, tem uma foto e você, em cima, você passa uma informação. Isso é uma experiência minha pessoal. Né? Em cima, você passa uma informação assim, com data, hora, local. A pessoa vê o post e me passa uma mensagem perguntando: Bertini, qual é o horário? O horário está escrito em cima. O sujeito vê o post, ele olha o post, mas não lê o post. É uma coisa extraordinária. Mas, em compensação, quando lê, normalmente mudam as vidas, né? Um conjunto de informações muito poderosas, cara. Que a história. E até tem umas coisas engraçadas, sabe? A pessoa. Esses dias um amigo me confidenciou, disse: Bertini, eu consigo mais ler, etc, etc. Um amigo de São Paulo, né? E aí eu, mas é importante. Ele diante do eu perguntei para ele a seguir, ele tem duas filhas, né? Se elas estavam na escola, etc. Ah, então. Ele paga R$ 12.000 por mês para as duas filhas para estarem em escolas em São Paulo, escola de top de linha, etc. Eu disse para ele: ir lá ensino a ler. Aí ele me entendeu. É. Vitor, é um negócio fantástico. A gente vê, nós conversávamos, né? Podemos. As pessoas talvez não entendam o que a gente quer dizer, tá? As pessoas não sabem por que teve a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu ao final da Primeira Guerra Mundial, tá? Que foi reconhecido pela história, que se criou a Segunda Guerra Mundial em 1918. Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, já se escreveu, olha, vai ter uma Segunda Guerra Mundial, né? Se criou todo um ambiente, tá, que gerou, né, que um cabo austríaco na Alemanha, né, criasse o nacionalsocialismo, o nazismo, e fizesse o que fez. Tá? E terminou a Segunda Guerra Mundial. Os termos do término da Segunda Guerra Mundial na divisão das grandes potências do mundo, incluindo aí Estados Unidos, Inglaterra, França e a União Soviética, eles dividiram o mundo. E tudo que ficou e veio depois, hoje, ainda é reflexo dessa divisão. E as pessoas não entendem o que aconteceu. E hoje nós vivemos aquilo lá. Eu queria, Orlandini, fazer um convite, né? Menos do que a gente reclamar, porque o que nós estamos reclamando, nós temos absoluta razão. Mas eu não queria ficar na tecla da reclamação, e eu queria fazer uma provocação para os nossos ouvintes, que é o seguinte. Primeiro lugar, vamos lá, bem no popular, dá status. Atenção, dá status. Ler é bacana, do ponto de vista social. Segundo, é barato. O livro custa menos do que pizza. Entende? Terceiro lugar, dá para começar a qualquer momento. Quarto lugar, você não tem ideia de quantos livros influenciaram e influenciam na sua vida. Não só os livros que relatam a história, como o Orlandino está falando agora, né? Quer dizer, o que aconteceu em Paris depois da Primeira Guerra Mundial, com a redivisão do mundo, determina guerras, por exemplo, do Oriente Médio até hoje, né? Mas, além disso, se a gente pegar simples expressões cotidianas que as pessoas usam e não sabem que vêm de livros, né?
Esqueceram que vem de livros, né? Muito barulho por nada. É um título de uma peça de Shakespeare, né? Ser ou não ser, outra peça de Shakespeare, a expressão do Hamlet, né? A civilização ocidental cristã, como nós a conhecemos, vem de um livro, vem da Bíblia. E aqui nós estamos mais afastados, que a islâmica vem do Alcorão, também é um livro, né? Então, eu acho que é uma atividade das mais nobres que a pessoa pode fazer, e junto com música, junto com cinema, que são manifestações artísticas mais atuais do ponto de vista do consumo brasileiro, eu fico sempre na provocação de volte a ler, meus amigos, volte a ler, é bom, bonito e barato. Bom, bonito e barato. Tu diz que é mais barato que uma pizza. Eu vou te dizer, olha, metade do preço de uma pizza você consegue ótimos livros em promoção, ou menos. Tá? Tu vai numa feira do livro, por exemplo, tem lá os editores, aquelas bancas, lá tu consegue, né, livros maravilhosos que você pode ler e aprender, aprender a entender algumas coisas que se passam na humanidade hoje, entender um pouquinho do Oriente Médio, entender um pouquinho da Ásia, um pouquinho das relações na América Latina e essa questão toda que não se resolve até hoje das grandes potências ainda querendo mandar ser hegemônicos no mundo. E a gente é seguidor dessa gente, por um lado ou por outro, e a gente sempre acaba, de alguma maneira, Vitor, perdendo, porque eles ganham sempre. Eles ganham sempre. Mas, Vitor, nós vamos fazer um rápido intervalo para voltar daqui a pouquinho para falar de livros aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BaTV, canais 20 e 520, na NET Claro RS, Uruguaiana e Vale dos Sinos, é o 26526, nas nossas redes sociais, do Facebook e YouTube, e bombando o mundo afora pelo streaming do BaTV. Nós já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com meu amigo Vitor Bertini, que agora, um vasto currículo, aliou mais uma especialidade na sua vida, né? Tinha uma característica fundamental, extremamente importante, né? Além de leitor, resolveu escrever, né? E aí, Vitor, como é que começou essa história? Vou escrever. Essa história do vou escrever, ela em inglês tem uma expressão bonitinha, fica mais, né, meaning of life. Eu fiz vida pública, eu fiz empreendedorismo, eu empreendi no Brasil, eu empreendi fora do Brasil. Eu tive durante 1 ano e meio uma empresa em Xangai, eu dei consultoria para uma empresa holandesa, e quando me dei conta, eu estava em São Paulo, de alguma maneira fazendo o que eu tinha feito no início da minha vida profissional, que era empreender. E eu achei por bem reunir tudo e começar a escrever, que é uma forma que eu encontrei de dar vazão ao registro das minhas experiências, a continuar da forma de fazer política agora por um outro caminho, por devolver também, de alguma maneira, o que a vida tinha me proporcionado de experiências, de conhecimento. E fiz durante 1 ano, mais ou menos, uma tentativa de que... Primeiro, para ver se eu mesmo gostava, né? A ideia de escrever parecia uma coisa razoável, mas eu queria ver. Uma coisa é dizer, escrever um dia, outra coisa é escrever todos os dias. E depois ver se alguém gosta, né? E eu passei 1 ano fazendo esse exercício e achei que valia a pena. Tive o apoio familiar, pessoal, da minha esposa. Não, vamos lá, porque é uma mudança do ponto de vista econômico, financeiro, uma mudança importante. Mas é só o que eu estou fazendo e fazendo com muita satisfação, com muito orgulho. Eu hoje tenho já um livro editado,
chama-se Não Me Abandone, a saga de Benny Creek, um cão de rua, contada pela família que ele adotou. Aliás, Vamos lá, vamos lá. Ó, aqui, ó. Vou pegar ali, olha. esse aí é amazon.com.br à disposição de quem se interessar. E quem for Prime, na Amazon não paga nem frete, né? Não paga nem frete, não paga nem frete. E juntando as expertises, as experiências, eu também comecei a fazer uma outra coisa, e fazendo uma adaptação à vida da gente, né? Eu comecei a produzir textos curtos, né? E esses textos eu posto eles numa plataforma americana nova chamada Substack, né? É Bertini, Bertini, ponto Substack, Substack, né? Paralelo a isso, pela paixão, pela importância que eu acho que a leitura tem, eu desenvolvi também um conjunto de palestras, sofreram um hiato aí na pandemia, severo, mas eu estou retomando agora, que são palestras corporativas em cima da experiência de leitura. O processo de venda, o título dela é Vender a Contar Histórias, né? O processo de inovação, quer dizer, inovação é juntar pontos que não foram juntados. Quanto mais pontos você dispuser para quem sabe juntá-los, melhor. Os livros são uma fonte de informação extraordinária, a literatura é uma fonte extraordinária. Eu tive inspiração num professor de Harvard que tem um curso inteiro e um conjunto de palestras, todo em cima só das obras de Hamlet, aplicadas à empresa, poder, sucessão familiar, carreira, disputas, porque a todas essas as nossas corporações são feitas de seres humanos, e quem entende de ser humano é livro, além da gente, das conversas que a gente tem. Então, eu tenho feito isso com muita satisfação, tem me dado, naquela frasezinha que em inglês fica charmosa, né, que é meaning of life, tem dado um sentido bacana para a vida. Ô Vitor, para encerrar aqui, vamos uma rápida pincelada pela política, né? Nós que na nossa juventude militamos, de alguma maneira, pela liberdade de expressão, pela liberdade de poder dizer a bobagem, eventualmente, que a gente quisesse dizer, né? Lutamos, né, de várias formas, tivemos amigos que optaram por outras formas de expressar a sua luta, e outros só no gogó, né? Falando nos seus pequenos grupos de reunião nas escolas, na universidade, coisa e tal. E a gente sempre lutou pela liberdade de expressão, inclusive de um ponto muito radical que nós éramos, até da discordância. Eu não preciso pensar exatamente igual ao Orlandini, ao Vitor Bertini. Eu tenho que ter minha opinião. E a nossa geração é uma geração que defende a diversidade de opiniões, né? Como é que tu vê hoje um momento que a gente está vivendo em nosso país em especial, e não vai a crítica a nenhum partido político, a crítica a uma situação toda que não se aceita mais a diversidade, que as pessoas pensem diferente, não se aceita que o Orlandini tenha um time de coração, que torça para um time de futebol e o Vitor torça para outro, que não aceita que o Vitor prefira tomar café com leite e o Orlandini prefere tomar Coca-Cola. Tu entendeu? O que está vendo, Vitor? Que a gente perdeu aquele nosso espírito do nosso tempo de mais jovem, que a nossa juventude queria. A nossa liberdade era que os outros também tivessem a mesma liberdade que a gente tinha. Eu vejo com muita tristeza, e uma tristeza de caráter pessoal, porque se eu sair da vida política militante, essa de partidos, escrever um exercício de liberdade. E o que está acontecendo no Brasil hoje é uma coisa inacreditável. Eu confesso assim que eu, às vezes, tenho dificuldades nas duas dimensões, na dimensão do que está acontecendo e na dimensão de quem cala. Eu, sinceramente, achei
que eu não passaria por isso de novo na minha vida. Eu, do período acadêmico, eu fiz uma vida política intensa, defendi muitas coisas, algumas das quais eu hoje em dia discordo, sabe? Eu tenho uma dimensão de olhar e dizer, olha, eu defendia, não defendo mais, né? Eu não acho mais que a lei da informática lá dos idos tenha sido uma coisa que ajudou o Brasil, e eu a defendi vigorosamente. Eu hoje não a defenderia. Entretanto, a questão do censura, não, por favor, por favor, não vamos fazer isso com os nossos filhos, com os nossos netos, não vamos fazer isso com as nossas gerações. O preço disso é incalculável. Assim como eu me manifestei da pandemia, que deixa reflexos e continuamos sofrendo ela, cada gesto desses tem repercussões da maior gravidade. Na alma, no dia a dia, na construção de uma sociedade desenvolvida. Não se está com pruridos intelectuais, acreditem. A dignidade das pessoas lá na ponta, de trabalhar, de sustentar sua família, de ter dignidade, de educar seus filhos, começa com o estatuto de uma sociedade democrática capaz de ser justa. E uma sociedade democrática começa pela liberdade das pessoas falarem. Não é razoável o que está acontecendo. Por favor, vamos todos dizer isso, independente de orientação política, com o maior vigor e com o maior alcance possível das suas atividades, porque não é razoável deixar voltar. Não é razoável. Ô, Vitor, o monstro da censura que a gente viveu por tanto tempo, ele estava hibernando. Alguém foi lá e acordou ele. E ele costuma ser insaciável. E é uma coisa assim, gente, não deixem acontecer de novo. Não deixem o Estadão publicar novamente receita de bolo e poemas de Camões. Não façam isso para o nosso país de novo. Não tirem do ar o blog de alguém que discorda de você. Lute para que ele fique no ar, para você continuar discordando dele. E que cada um escolha o que assistir, o que ver e o que ler. E não que a gente tenha uma tutela do Estado sobre o que a gente pode ler ou deixar de ler. Nós já passamos por isso, Vitor, e foi muito dolorido. Nós perdemos grandes talentos no nosso país, deixamos de ver muitas coisas, muitas peças de teatro, muitos filmes, muita coisa. Olha, censura nunca mais. Nunca mais. Eu não aceito mais. Eu concordo gênero, número e grau com o vigor e com a contundência possível. Eu concordo de uma maneira muito grave. Acho que é por isso que eu defendo as pessoas da rua. Porque Castro Alves já disse, a praça é do povo, como o céu é do condor. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu quero opositores e eu quero liberdade para quem discorda de mim. Os que concordam comigo já concordam. Eu quero liberdade para quem discorda de mim. Maravilha. Vitor Bertini, muito obrigado pela tua participação no programa RicardoOrlandini.net. Eu que agradeço, obrigado pela generosidade, um abraço aos nossos ouvintes e telespectadores. Este é o programa RicardoOrlandini.net. Até uma próxima oportunidade.